Boa tarde. Declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danilo Amancio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Está tudo ok? Então, a ata está aprovada. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 001/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de resolução 001/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 001/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 001/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de resolução número 001/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 002/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 002/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Aristeu Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de resolução número 002/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 006/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 006/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre esse projeto de lei número 006/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 006/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Cláudio? Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 006 de 2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 012/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 012/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 012/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 012/2022 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 014/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 014/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 014/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 014/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Esteu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 014/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 0. Já repetiu? 14? Agora 17. Aqui nós acabamos de votar o 14. 17. Duplicou? Beleza. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 017/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 017/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 017/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 017/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 017/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 018/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 018/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes Boa tarde, vereador. e quem nos acompanha e porventura nos acompanhará também pela transmissão da Câmara Municipal. O projeto de lei 018 e a questão da Casa do Artesanato, dos artesãos aqui de Bueno Brandão, e só deixar uma questão clara, que às vezes possa ter surgido ou venha a surgir algum questionamento, que o mesmo foi retirado, ele veio na forma de projeto de lei complementar, e agora voltou para nós na forma de projeto de lei, e inclusive tiveram algumas emendas do vereador Cláudio naquela oportunidade. Apenas deixar bem claro que o posicionamento de minha parte não se tratava de ser contrário às emendas, muito pelo contrário, inclusive uma das emendas eu assinei o parecer favorável, apenas a outra a gente teria iniciativa de vício, nós não poderíamos fazer por aqui, porque
como veio agora no projeto de lei 018, determinando a quantidade de pessoas do executivo que vai fazer parte, né, do conselho da casa, do artesão. Isso não é matéria do legislativo. Se nós olharmos a nossa Constituição estadual, a nossa lei orgânica, nós não podemos legislar nesse sentido, né? Foi nesse posicionamento lá atrás que eu me opus àquela emenda, mas a redação dela veio muito clara agora, se não me engano, no artigo 4º, né? O artigo 3º, o artigo 4º, eu não consegui abrir aqui no meu computador, mas foi nesse sentido apenas. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 018/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 018/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 018/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 021/2022. Projeto de lei número 021 de 18 de abril de 2022. Altera a PPA Quadriênio 2022-2025, lei número 2438 de 29 de 11 de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2435 de 29 de 11 de 2021, crédito adicional especial. Prefeito do município de Bueno Brandão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e promungo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculado no programa já existente. Conforme a classificação abaixo, abre no orçamento vigente. Lei número 2.435, de 29 de 11 de 2021. LOA 2021, crédito adicional especial na importância de R$ 1.640.682,50, distribuídos as seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 1.640.682,50. Pavimentação de estradas vicinais, emenda estadual, R$ 590 mil. Pavimentação de estradas vicinais, emenda federal, R$ 1.050.682,50. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de R$ 1.640.682,50. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizar a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 18 de abril de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta grande casa projeto de lei que visa atender a necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 0211 26 782 0013 1 309 0000 44 905 100 e 02 11 26 782 0013 1 310 0000 44 905 100, que substituirão as despesas com pavimentação de estradas vicinais do município, com recursos oriundos de emenda
parlamentares do deputado estadual Eduardo Bechir, 300 mil reais, Betinho Pinto Coelho, 100 mil reais, Dr. Paulo, 190 mil reais, deputados federais Zé Vitor, 150 mil, 682 reais, 50 centavos, Júnior Amaral, 50 mil reais, Bilac Pinto, 300 mil reais, Eduardo Barbosa, 250 mil reais, e do senador Rodrigo Pacheco, 300 mil reais, sendo que para tanto alterar-se as leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 e 2025. Lei Municipal número 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 18 de abril de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Antes de colocar em votação, eu só faço uma solicitação para que na próxima leitura, né, seja consertado aqui, conforme classificação abaixo e abre no orçamento vigente, lei número 2.435, D. Né, ou é 21 ou é 19, né, vereador? O vereador foi rápido, mas deu duplo entendimento aqui, né, da data. Só essa correção, certo? Leitura pelo secretário do projeto de lei número 021/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 021/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 021/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 021/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 024/2022. Projeto de lei número 024, de 20 de abril de 2022. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de 11 de 2021, e abre no orçamento vigente da lei número 2.435, de 29 de 11 de 2021. Crédito adicional especial. Prefeito do município de Bueno Brandão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e promulguei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de 11 de 2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado no programa já existente conforme a classificação abaixo e abre no orçamento vigente da Lei número 2.435, de 29 de 11 de 2021. LOA 2021, crédito adicional especial, na importância de R$300 mil, distribuído às seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$300 mil. Pavimentação das estradas vicinais, Brumadinho, R$300 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de excesso, R$300 mil. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 20 de abril de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta grande casa
Projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de decreto especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 0211 00 26 782 0013 13 16 000 4905 100 e que substituirá as despesas com pavimentação das estradas vicinais, com recursos oriundos do acordo firmado com a Vale Brumadinho, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei municipal número 2.396, de 12 de junho de 2021, lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 20 de abril de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 024/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 024/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 024/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 024/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 019/2022. Considerando que a leitura do mencionado projeto já foi realizada anteriormente, os senhores dispensam a leitura? Sim. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. apenas ressaltando, senhor presidente, que salvo emendas, né? Sim. Salvo emendas. Que está lá embaixo, no finalzinho. Tá. Eu só gostaria da atenção de vossas excelências, não somente as emendas, é claro, as emendas elas estão explicadas, justificadas de maneira bem simples e técnicas e diretas, mas na manhã de hoje eu estive verificando o projeto e surgiu uma outra questão importante, que é o artigo 1º, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Em 2020, o próprio Executivo Municipal nos enviou um projeto de lei, o 034/2020, dando denominação a diversos prédios públicos, esses espaços públicos. E logo o artigo 1º fica denominado o Centro de Recuperação de Animais José Bueno da Silva, o imóvel destinado ao Centro de Recuperação de Animais Abandonados do município, às margens da estrada Bueno Brandão Munhoz, no quilômetro 1 deste município. Posterior, até agora eu consegui abrir aqui, e esse projeto de lei 034/2020, ele foi sancionado sob o número de lei municipal 2.337 de setembro, 23 de setembro de 2020. Quando nós voltamos agora ao projeto de lei, ele traz aqui no seu artigo 1º, passa o imóvel localizado, quilômetro 1, tal, né, com inscrição municipal, tal, a ser denominado Centro de Recuperação para Animais Abandonados de Bueno Brandão, meu melhor amigo. Tá? Quando eu até pedi para a doutora Neiva agora pegar o projeto de lei à época, e a justificativa que o próprio projeto, que o próprio executivo nos trouxe, contando a história do seu Zé Bueno. Aquele imóvel ali, todos sabemos que era da família do seu Zé Bueno. Né? Dedicou-se à lavoura, tal, ajudou a instalação da Copasa, também trabalhou para a instalação do hospital,
a primeira Coab de Bueno Brandão e assim por diante. A meu ver, é totalmente injusto nós tirarmos o nome do senhor José Bueno da Silva daquele imóvel público. Sendo que foi o próprio Executivo Municipal, num tempo totalmente recente, 2020, que nos mandou a esta casa, denominando aquele espaço com o nome do senhor José Bueno. Eu gostaria de manter o nome do senhor José Bueno dentro desse projeto de lei complementar que nós estamos aqui apreciando. Eu assim, sou totalmente em desacordo em retirar o nome do senhor José Bueno da Silva. Até porque a própria justificativa do projeto de lei 034 lá atrás trouxe a importância da história do senhor José Bueno da Silva, assim como a sua família ao nosso município. Agora, nós tirarmos o nome José Bueno da Silva e colocar meu melhor amigo, por que não manter Centro de Recuperação para Animais Abandonados de Bueno Brandão, José Bueno da Silva? Eu não quero aqui fazer uma apelação, mas, por exemplo, a sua família, nesse projeto de lei, senhor presidente, foi homenageada. Dona Maria Raé foi homenageada. Não é justo. Eu já me posicionei outras vezes nesse sentido. Eu sou contrário à mudança de nomes, seja ele quais espaços públicos forem. Eu já me posicionei dessa forma. E, na minha visão, é muito justo isso. Nós estamos reconhecendo aquele local como centro de recuperação de animais e mantendo o nome do José Bueno da Silva. Minha visão, eu assim, sou totalmente contrário a mudar. Eu acho até por respeito à família José Bueno, que muito fez por o município de Bueno Brandão. Vossa Excelência quer que faça a consulta ao plenário? No caso, se a consulta for, seria uma emenda modificativa oral nesse sentido. Sim, né? Então, por isso mesmo. Vou ser muito sincero com todos os edis aqui. Mesmo que a emenda modificativa oral não passe, eu vou votar a favor do projeto, mas eu acho que é muito desrespeitoso para com a família do senhor José Bueno e com ele próprio. Senhor presidente. O doutor Gustavo. Senhor presidente. Supressiva, tá bom. É verdade, bem lembrado. Supressivo, muito bem lembrado. Vereador Marcos, por favor, eu queria só ouvir a palavra da vereadora Selene, por favor, vereadora. Muito obrigada. Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Sobre o projeto de lei complementar aqui 019, né, de suma importância, que foi, voltou, ficou, voltou, foi, né, está sendo muito polêmico. Uma coisa eu tenho que concordar realmente, que o nome permaneça, Centro de Recuperação para Animais Abandonados de Bueno Brandão, José Bueno da Silva. Realmente, eu concordo, e é o certo, porque nós fizemos homenagem, senão daqui a pouco, né, se continuarmos assim, as homenagens prestadas serão, né, a essas pessoas serão mudadas, né? Então, para que isso não aconteça, nós já reconhecemos desde já que continue o nome José Bueno da Silva para o Centro de Recuperação. Eu sou favorável. Então, eu peço ao vereador Antônio Marcos que formalize como que chama? A renovação, a emenda, né, ao projeto de lei, mantendo o nome anterior do projeto de 2020. Né? E eu consulto o plenário para ficar dentro da lei. Então, vamos lá, então. Ouvindo o doutor Gustavo, doutora Neiva, né, e também a Silvana aqui, que passou pela janela aqui. Artigo 1º. Passa o imóvel localizado na Estrada Municipal Luiz Lode, quilômetro 1, com inscrição patrimonial número 10.016, passando a ter a finalidade precípua. Ou seja, seria uma emenda supressiva, retirando o Centro de Recuperação para Animais Abandonados de Bueno Brandão, meu melhor amigo. O porquê? Porque, conforme já falei, a Lei 2.337 já traz a denominação do mesmo imóvel. Então, a gente não precisa ter uma nova lei denominando. Seria apenas fazendo a supressão desse trecho que está em negrito no nosso projeto de lei complementar 019. Essa é a minha emenda supressiva, senhor presidente. Sim. Obrigado pela compreensão de todos. Consultando o plenário, então, sobre a emenda do vereador Antônio Marcos, eu consulto o plenário. O plenário está de acordo? Sim. 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 Vereador Zé Wilson.
Então, a emenda do vereador Antônio Marcos Martins para que se o Centro de Recuperação para Animais Abandonados José Bueno da Silva permaneça no local de Meu Melhor Amigo. Né? Muito obrigado aos vereadores. A emenda está aprovada. Não havendo mais quem quer falar sobre o projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 019/2022, salvo emendas. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis, salvo emendas. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. O vereador que esta subscreve, no assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar 019/2022. Edita o inciso 3º ao parágrafo 1º do artigo 27. Inciso 3º. Em caso de maus tratos que acarretam lesão ao animal. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa à emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. A emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, a qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Justifica-se para adequação à Lei Mineira número 22.231 de 2016 e ainda ao inciso 2º do artigo 26 da mesma, proposta pelo qual se consideram maus tratos, lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimentos, danos físicos ou morte. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. serei breve, senhor presidente. A própria justificativa da emenda já traz alusão à lei mineira, 22.231. E o próprio projeto de lei complementar, no seu artigo 26, ele, inciso 2, ele traz lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte. Quando nós vamos no artigo 27, que é a proposta da emenda, no parágrafo 1º, traz a questão da penalidade para quem não acarrete lesão ou óbito do animal. E o inciso 2 traz para aqueles que causam maus tratos que acarretem o óbito do animal. Mas e os maus tratos que não acarretam o óbito? Ficou esse buraco, ficou essa lacuna. Então, o artigo 27 não contemplou todas as situações do próprio artigo 26 do próprio projeto de lei complementar. Então, visto isso, eu inseri mais um inciso mencionando essa questão, adequando o próprio PLC, que veio da Prefeitura, e também a lei estadual. Apenas isso. Ou seja, nós estamos aqui melhorando essa situação de proteção, melhorando a redação do PLC. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra?
Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. A emenda aditiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. O vereador que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 019/2021, a qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Adito ao parágrafo 1º do artigo 27. Parágrafo 1º. Na aplicação de multa simples, em razão da determinada ação ou omissão que implique maus tratos contra o animal, serão observados os seguintes limites preconizados no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Mineira número 22.231, de 20 de julho de 2016, e suas respectivas alterações, cujos empregos devem ser adequados ao valor da referência municipal VRM. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 27 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa à emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. A emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação de centros de recuperação de cães e gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Justifica-se para adequação à Lei Mineira número 22.231 de 2016 e ainda aos artigos 32, 70, 72 e 76 da Lei Federal número 9.605 de 1998. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa tarde a todos. Boa noite, vereador. Boa tarde, vereador. Desculpa. Quando foi quem idealizou esse projeto, ele queria tratar apenas de abandono, né? E imaginava-se que o abandono não seria um meio de maltrato a animal, porque a capacidade de acolhimento do centro já está saturada. E o pessoal chega e descarrega animais, como o vereador Danilo já falou, já viram combis vindo de outras localidades e descarregando animais aqui em nosso município, por ter essa fama de acolher e tentar amenizar o sofrimento desses animais, né? Na verdade, eu seria contra um aumento, porque não condiz com a realidade de nosso município, né? Adequando a lei estadual. Porque aí é um salto grande, é uma diferença bastante considerável no valor estipulado. Mas, como a gente é obrigado, né, a se adequar à lei estadual, né, então, mas, na realidade, não condiz com a realidade de nosso município, das pessoas que acabam abandonando os animais, né, que geralmente é quem não tem condição de cuidar, que são essas pessoas que abandonam. Eles pegam um animalzinho para ter, e por não ter condição, por não ter espaço, por dar trabalho, acabam abandonando. Mas a gente tem que se adequar à lei estadual, né? Obrigado, senhor presidente. Muda o seu entendimento.
Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui aproveitar as palavras do senhor vereador Cláudio e inserir aqui, de forma bem sintética, que este projeto de lei complementar, ele trata a sustentação financeira pública para aquelas pessoas de baixa renda mesmo que já detêm os animais para fazer a castração, o tratamento. Né? Isso é importante. Vejo que essa questão de abandono de animais, já fiquei sabendo histórias, não somente eu, como qualquer outro edil ou cidadãos que trabalham conosco na Câmara, de pessoas que detêm condições financeiras que também abandonam. Vossa Excelência não está incorreto nas suas palavras. Né? E aí que este projeto de lei complementar, ele vem a dar uma alavanca num trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo. Não estou falando de década, não, estou falando de décadas, porque isso é um problema recorrente brasileiro e também buenobrandense, sem dúvida. A educação, a conscientização. Se eu não consigo tratar de um animal, eu não posso arrumar. Eu vou ser muito sincero, lá dentro da minha residência, que na verdade é do meu pai, o quintal é mínimo. A minha filha, 6 anos, quer porque quer, eu falei para ela, não vou arrumar, não tem espaço. Não vou fazer isso. Se morasse na roça, com certeza teria 1 ou 2, mas na área urbana eu não tenho condição. O vizinho por lá de baixo ele tem 2, o quintal é mais amplo, não me causa problema nenhum. São extremamente educados, inclusive os cães. Então, essa questão, além da adaptação de nós cumprirmos a lei federal e a lei estadual, nós temos essa questão também de educar as pessoas nesse sentido. Só arrume se puder cuidar. Né? E uma outra questão importante que Vossa Excelência tocou, a questão do abandono por pessoas fora do nosso município. Isso também é grave. O município, o Executivo Municipal, inclusive a própria Câmara Municipal, poderia ter um canal de denúncia sigiloso, desde que as pessoas consigam comprovar o abandono, e aí a gente acionar os órgãos competentes para tomar as providências. Vou citar um exemplo muito simples, um 0800. Um 0800, um canal, um e-mail, que torna sigiloso ali os dados para quem denuncia. É uma forma de começar a inibir essas pessoas que cometem crimes, que por lei federal e lei estadual é crime o abandono de animais. E aqui nós estamos só tratando de cães e gatos. Eu não vou ampliar o assunto, mas animais de grande porte também são abandonados. Né? Mas aí, por lei federal, principalmente, que eu mencionei na justificativa, nós não podemos, quando na aplicação de multas, reduzir ou majorar os valores já previstos. Obrigado. Senhor presidente. A palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. boa noite, boa tarde, né? Desculpa. E o pessoal que nos acompanha, os funcionários da casa. Primeiro, deixar registrado que eu gosto muito de animais. Fui nascido na roça, criado. Hoje moro na roça. Vaca, cavalo, cachorro, galinha. Todos muito bem cuidados, vacinados. E convido a todos para que quiser fazer uma visita. Todos que veem ficam admirados de ver, né, o capricho, o carinho que eu tenho com todos eles. Então, é justamente isso. As pessoas têm que ponderar em todos os sentidos, né? Você fala, uma vaca tem valor comercial, mas é um animal vivente, não pode ter berne, não pode ter carrapato, não pode ter, né, tem que ser vacinado, tem que ter alimentação em abundância, água boa, não é isso? Porque é um ser vivente, sente dor, sente tristeza, sente, né, amargura, como qualquer ser vivente. Então, o respeito a essas vidas, né, é importante. Se a pessoa tem um passo para 10 vacas, ele não pode ter 20, 30 e deixar ele passando, né, em todos os aspectos. Então, tem que suprir tudo. É importantíssimo a conscientização da população em adquirir animais, se tem suporte, se tem dinheiro, se tem espaço, se tem condições financeiras para mantê-lo. Né? No começo, todos os animais
jovens, né, bebês, assim, são muito bonitinhos, atrativos, né, são acolhedores, né, incentiva a gente a tê-los. E depois vem os transtornos, né, decorrentes do tamanho, do espaço, do gasto, etc, etc. Eu ia falar no final do projeto, mas as palavras do vereador Cláudio foram muito oportunas, eu resolvi falar agora referente a isso. Deixar bem claro aqui que cães, gatos, né, principalmente cães abandonados, né, e outros também, é de responsabilidade do Executivo. Experiência na administração 2013, 2016, herança da administração anterior, de muitos anos, tinha uma quantidade de cachorro, talvez superior ao espaço, na Rua Barão de Campo Misto, saída do Afonso Pena. E com 3 meses de governo, o juiz determinou que em 3 dias fosse removido esses animais e alocado em qualquer outro espaço. Né? Felizmente, né, os funcionários da prefeitura sensibilizaram com os problemas. No sábado, domingo e segunda-feira foi feita a adaptação do matadouro, que estava abandonado de muita data. Tinha uma árvore que eu conheço como capoeira branca, uma madeira mole, precoce, mas com a grossura assim, já quase fechando onde passavam os bois para serem abatidos. Enorme. E foi feito todo um trabalho de recuperação em 3 dias, choveu, né, teve dia de almoçar em pé na chuva, e na terça-feira foi, né, transferido esses animais para esse, né, provisoriamente, momentaneamente, para esse local onde, né, na gestão posterior foi feita uma melhoria e tal, e está lá hoje. Mas é de responsabilidade do Executivo, é dinheiro de saúde pública. Cachorro de rua é problema de saúde pública. Não tem como, a pessoa, se ele quiser abandonar o animal, você vai multá-lo, você pode prender, você pode fazer 1000 coisas, mas se ele não quiser mais esse animal, não tem como se obrigar ele a ter esse animal de volta. O Executivo é obrigado a assumir esse animal e cuidar, tratar, vacinar, operar, como se fosse um cachorro de primeira linha, como todos devem ser tratados, né? Não é porque é de raça, pedigree, e outro não é. Mas, então, esse fato é muito relevante, que o digníssimo vereador, né, o Cláudio, falou aí, que o espaço já está lotado. Né? Então, se no futuro vier um aumento, um acúmulo de outros animais, que pode, da nossa cidade ou das cidades vizinhas, haja visto que, nas consultas que fiz, nenhuma cidade que eu consultei tem um centro de recuperação. Pode ser que tenha, eu não me ignoro no momento essa cidade, mas as que eu consultei na vizinhança não tem. Então, é importantíssimo isso. Tem que ser aprovado esse projeto, é muito bom, né, é um avanço, mas tem que, paralelamente, ter essa atenção, né, em espaço, em recursos, para possivelmente ter que abrigar um número muito superior já existente. E tratá-los com a devida, digamos assim, o merecedor da atenção, né, com a saúde, com a integridade física dos animais. Todos eles, como cavalo, antigamente, que vendia para mortadela, hoje não vende mais. Então, um animal que fica idoso, a pessoa não tem mais serventia, são soltos aí nas estradas, né, abandonado, com doença, machucado, então tem que ser acolhidos. O município é obrigado a acolher, recolher e acolher e cuidar de todos os animais abandonados, né, que estiver no município. Então, esse é um ponto que jamais pode deixar de ser observado, né? E, independente desse projeto ser aprovado, desistir ou não, né, sou favorável, acho que é muito oportuno, mas nunca esquecer disso, que seja de onde for os recursos, seja como for, né, principalmente se vier uma ordem judicial aí, né, o Executivo é obrigado a acolher, seja 10, 20 ou 100 ou 200 cachorro, boi, cavalo, o que tiver abandonado, tem que acolher e cuidar com a devida decência, com todas as normas aí, né, que são vigentes da saúde pública dos animais. É isso? Então, esse ponto que eu queria deixar bem claro, e concordo com a fala do vereador Cláudio aí, está certíssimo. Muito obrigado a atenção de todos. Mais alguém quer fazer uso? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. A emenda aditiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. O vereador que esta subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Fica suprimido o termo complementar, passando a referida propositura a tramitar com o projeto de lei. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 22 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. A emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Justifica-se pelo motivo de que a matéria de natureza identifica Lei número 22.231 de 2016, sem prejuízo de outras e ordinárias, e não complementar como sugerido na inicial. Por fim, para o assunto não há expressa exigência constitucional para a lei complementar. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Galés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim. A emenda supressiva número 001/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e da Providências. Emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Fica suprimido o trecho por 30 dias do artigo 6º. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022. Vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. A emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Justifica separar a adequação à ideia expressiva no artigo 8º da mesma proposta, através do qual se permite a doação após 30 dias da data do acolhimento. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins.
Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Solene Almeida? Sim. O projeto de lei a emenda supressiva número 002/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar 019/2022. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e da Providência. Emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Fica suprimido os trechos meio salário mínimo vigente e um salário mínimo vigente, respectivamente, dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 27. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. A emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Recuperação de Cães e Gatos no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. Justifica-se para adequação à Lei Mineira número 22.231 de 2016 e ainda aos artigos 32, 70, 72 e 76 da Lei Federal número 9.605 de 1998. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de abril de 2022. Vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo. Só para complementar aqui, que eu já falei, mas é dizer o tamanho, a seriedade desse projeto, a seriedade que é cães, gatos e animais, como todos abandonados. A legislação 2013, pouco mais de 3 meses de trabalho, uma ordem judicial, numa sexta-feira, né, ordenando que fosse retirado mais de 80 cães de um espaço aqui que foi citado, né, entre comunicava a rua Afonso Pena, no final da Afonso Pena. E a sensibilidade do pessoal, né, foi, digamos assim, muito grande, de causar até emoção, de quantos funcionários foram lá no fim de semana com chuva e preparou esse matadouro, que era um antigo matadouro, onde matava bovinos, né? Sim. E foi colocado os cães lá. Porém, nessa ordem judicial, em um momento, o juiz citou lá que esse local deveria ser apropriado para receber, cuidar dos animais e possíveis sacrifícios, né, de animais, conforme a lei nacional tem, quando o animal não tem mais como mantê-los, seja como for. Mas, coincidentemente, por ser o local onde era um matadouro e ter esse ponto nessa lei, teve um AUE internacional, teve ONG de Portugal que manifestou e, né, teve um barulho muito grande, justamente por essa lei que traz a responsabilidade desses animais para o executivo. Né? Então, é muito pesado, é muito sério, é muito complicado isso aí. É saúde pública, né? Até chegar no juízo, pode ir levando, mas a partir do momento que for, né, a população, através do judiciário aí, né, de algum cachorro ou qualquer animal que esteja oportunando as vias públicas,
O juiz determinou, não quer saber se tem lugar para pôr, se é 100, se é 500 cachorros, se é cavalo, tem que agasalhar, tem que cuidar, tem que retirar, tem que... Né? É muito sério isso. Então, tem que ter esse trabalho de conscientização da população, né, para futuras aquisições de animais, e esse castramento tem que ser maciço, né, cada vez maior. Nós teve esse trabalho nessa época, foram castrados inúmeros animais, principalmente fêmeas, mas não pode cessar esse trabalho, tem que intensificar cada vez mais. Né? Tivemos emendas de deputados que conseguiram um caça-móvel, que hoje não está funcionando, mas era muito oportuno, que ia trabalhar na região em várias cidades, cada dia numa cidade. As prefeituras têm que fazer nessas parcerias com os veterinários da prefeitura e compra dos insumos. Né? Não sei, não foi adiante esse projeto, mas seja como for, esse olhar para a castração é primordial, é essencial para que no médio e longo prazo, né, não tenha esse agravamento, essa superpopulação de animais abandonados e um peso enorme para o executivo na saúde pública. É muito sério, é muito complicado isso aí, né? Talvez, aparentemente, não se vê dessa forma, mas se for aprofundar e conhecer as leis e os acontecimentos do passado, a seriedade, a hora que o juiz determina a ordem, não tem, cumpra-se. Não quer saber, 72 horas, não tem, é multa pesadíssima, reclusão do chefe do executivo, né? Fala, tudo isso, as penalidades são severas. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Deodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. A emenda supressiva número 003/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Em discussão, em primeiro turno, a emenda oral supressiva número 004/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Foi a que ora o vereador Antônio Marcos Martins, oralmente, propôs. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva oral número 004/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda oral supressiva número 004/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Deodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Esteu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. A emenda supressiva oral número 004/2022 ao projeto de lei complementar número 019/2022 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de resolução número 001/2022, 002/2022 e o projeto de lei número 006, 012, 014, 017 e 018/2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final aos projetos de resolução número 001/2022, 002/2022 e do projeto de lei complementar número 019/2022 e dos projetos de número 006/2022, 02/2022, 014/2022, 017/2022 e 018/2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. O senhor presidente? Eu vi aqui. Tá. Acabei Coloca de ver. tudo junto. Tá? Desculpa. Desculpa. Tá. Sim. Perdão. Mas só para... foi uma confusão, 18 e 19. Né? Não seria isso, não. O 19 é para a segunda. Isso. Mas seria... Coloca em discussão todos eles de uma vez só. Sim. E depois a votação todos eles, para a gente não Sim. ficar lendo um por um. Sim. Mas vamos Individual. lá, Vamos. vereador. Fica Vamos lá. à vontade, então. Eu vi. Tá. Uhum.
E só trocando aqui, informando aos senhores, né, que no local de 017, né, 018, eu li o 19 não entra, ele vai só para segunda-feira que vem. Né? Certo. Reaberto o trabalho, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, parecer de redação final do projeto, parecer a redação final do projeto de resolução número 001/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2022. Em votação em segundo turno, só faltou a complementação. Aí eu vou lendo, aí a gente vota no finalzinho, todo mundo, porque senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Exatamente. Tá? Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de resolução número 002/2022. O senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão? Aqui, ó, não havendo mais que queira falar sobre o parecer, em votação em segundo turno. Né? Então só falta. Vamos colocar ele em votação, vai tudo lá no final. Entendeu? Em votação. Mas ele não está. Aí eu estou vendo todos eles e depois na coloca. Eu vou lendo aqui para a gente adiantar, enquanto a finalização e a complementação de cada projeto de lei, para ser votado em segunda redação, em segundo turno e redação final. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2000. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2022. O senhor já dispensaram a leitura. Em discussão em segundo turno, parecer de redação final do projeto de resolução 002/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2022, está encerrada a discussão. Né? Então, daqui a pouco a gente faz a votação. Em votação em segundo turno, parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2022. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 006/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre este parecer da redação final do projeto de lei número 006/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2022. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 012/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 012/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2022, está encerrada a votação. A discussão. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 014/2022. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2022, está encerrada a discussão.
Em votação, o parecer de redação final dos projetos de lei número 014 de 2022. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 017 de 2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 017 de 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 017 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 017 de 2022. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 017 de 2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 018 de 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 018 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 018 de 2022. Aí nós vamos lá no início até chegar ao, informando aos senhores que, tendo em vista o dispor do artigo 234, lido os projetos de número 001, projeto de resolução número 001 de 2022, projeto de resolução número 002 de 2022 e o projeto de lei número 006, 012, 014, 017 e 018 de 2022, aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Vou aguardar um minutinho. Eu não podia falar, mas eu estava lá junto. Pode. Fala para ele lendo a ata. Fazer a abertura lendo a ata, já que eu estou lá. Conforme o regimento interno indica que tem que ser lido, foram lidos, e aprovados em segunda votação, e agora a redação final. Em redação final, os projetos de resolução número 001 de 2022, 002 de 2022 e os projetos de lei número 006, 012, 014, 017, 018 de 2022. Ora aprovados em segundo turno, também apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Conforme já foi lido e aprovado por Vossas Excelências, quem for favorável à aprovação do parecer de redação final dos projetos de resolução número 001 de 2022, 002 de 2022 e os projetos de lei número 006 de 2022, 012, 014, 017 e 018 de 2022, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.